Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Marcos Rodrigues e estou passando por aqui para mais uma videoaula das lições CPAD, Revista da Escola Bíblica Dominical, que traz como tema do trimestre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Nós já estamos na videoaula de número 7. Você que ainda não acompanhou as outras videoaulas, nós temos aqui uma playlist no canal e você pode acompanhar todas as videoaulas desse trimestre. A lição de número 7, ela traz a data do dia 18 de agosto de 2024, domingo próximo. E traz como tema a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. Texto áureo. Antes, dar maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo de número 6. Verdade prática. Devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Já podemos comentar aqui no texto áureo e na verdade prática. Certa feita, Jesus disse: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Pois bem, nós vamos tocar agora na introdução e depois nos tópicos e nos subtópicos de uma maneira clara, rápida e objetiva, porque o intuito dessa pré-aula é enriquecer com subsídios bíblicos e teológicos os professores da classe dos adultos. Vamos então ler a introdução. Deus estabeleceu princípios imutáveis, pelos quais governa a todos os povos, independente da cultura da época ou lugar. Nesta lição, veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esté, a obediência da moça judia que ascendeu ao trono da rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. Então, já na introdução, a gente precisa entender que, dependendo da conduta moral, da conduta de Esté e da conduta de Vasti, foi determinado o seu futuro. E nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que governa sobre todos e sobre tudo, tanto épocas, lugares e culturas diferentes. Pois bem, nós vamos ver que a atitude de Vasti fez com que ela perdesse a coroa e a atitude de Esté fez com que ela ascendesse ao trono e herdasse a coroa. Daí, a gente já pode começar na introdução dizendo: as nossas atitudes de hoje determinarão o que seremos amanhã. Vamos então ler os tópicos e os subtópicos. O primeiro tópico está escrito assim: o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Tem 3 subtópicos. Vamos lê-los e assim comentá-los. Subtópico de número 1, o rei Assuero. Filho de Dário, Assuero governou o Império Persa por 20 anos, 486 a 465 a.C., reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, este é 1 e 1. Seu nome grego é Xerxes. No terceiro ano do seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os seus senhores de todas as províncias para mostrar-lhes a grandeza do reino e as suas riquezas. A recepção durou 180 dias. Acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou com os seus generais e conselheiros a expedição militar que faria contra a Grécia, batalha que se transformou em um grande fracasso, conforme narra em detalhes o historiador grego Heródoto, 484 a 425 a.C. Então, o que a gente pode comentar nesse primeiro subtópico? O vasto império de Assuero. O Império de Assuero ele era composto por 127 províncias e a extensão desse império ele pegava da Índia até a Etiópia, um gigantesco império. Então ele resolve fazer um banquete
convidar toda a realeza, os seus príncipes, e o banquete teve a duração de 6 meses, 180 dias. Ao final desse banquete, teve um outro banquete para apresentar a rainha ao público. Vamos ler no subtópico de número 2. Um banquete público e outro exclusivo. Passados os 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Susã, no pátio do jardim do seu palácio. Havia muito luxo, muita ostentação, além de bebida à vontade, em uma festa programada para durar 7 dias, Esté 5-8. Assuero tinha como mulher a rainha Vasti, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma Amertres, citada por Heródoto em seu livro História. Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio, Esté 1 e 9. Vamos entender. Após passados 180 dias de banquete, os 6 meses, Assuero resolve então fazer um outro banquete, que duraria 7 dias. Paralelo a esse banquete, a rainha Vasti também fez um banquete com todas as mulheres em um lugar exclusivo. Então, eram 2 banquetes paralelos. E agora nós vamos descobrir o que aconteceu durante esses 2 banquetes. Subtópico de número 3, o convite, a rainha. No 7º dia de seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia e o coração do rei estava alegre do vinho, Esté 1 e 10. Foi quando ordenou que lhe trouxessem a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista, Esté 1 e 11. A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença, Esté 1 e 12. Pois bem, no 7º dia, no auge da festa, o rei então resolve fazer uma surpresa e mostrar a beleza da sua rainha aos príncipes e a todo o povo. Só que teve um detalhe. A rainha se recusou em se apresentar ao rei. O que podemos tirar de ensino desse terceiro subtópico? Primeiro, que a rainha, por estar em uma posição ao lado do rei, deve ter passado pela sua cabeça que ela podia fazer qualquer coisa, inclusive rejeitar o convite do rei. Mas nós sabemos que o convite do rei era algo que estava acima do próprio rei. Era algo que estava na lei dos medos e dos persas. Rejeitar o convite do rei era como se assinar uma sentença de deportação, de perder o seu cargo. Pois bem, o que a gente pode entender aqui? Não é porque você tem um cargo elevado, ou não é porque Deus te colocou em um lugar acima dos demais, que você pode fazer o que você pensa que pode. Lembramos de Uzias? Uzias, ele entrou no templo a oferecer sacrifício, oferecer incenso, melhor. E os sacerdotes disseram: rei, a ti não compete oferecer incenso. Mas ele, achando que era o rei, que podia fazer tudo, ofereceu incenso e ficou leproso. Qual é a lição que tiramos aqui? Se Deus colocou você em um lugar, não pense que você pode fazer tudo. Vamos então ao subtópico de número 2. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Subtópico de número 1. A recusa da rainha. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha neste episódio. Fontes extra-bíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti, com versões que pintam como absurda a pretensão do rei a apresentá-la em um banquete. O uso de fontes não bíblicas é saudável quando servem para aclarar o sentido do texto escriturístico. Contudo, podem levar à prática de exegese quando dão à escritura
um sentido alheio ao que foi revelado. A narrativa bíblica é: uma festa pública acontecia e a rainha recusou atender o rei. O texto para por aí. Fica difícil sustentar algum recato da rainha, principalmente se ela for como alguns imaginaram, a mesma Amestris, citada por Heródoto, uma mulher astuta e sanguinária. Pois bem, dentro desse ponto da recusa da rainha, alguns com alguns conhecimentos ou livros extrabíblicos querem colocar a culpa no rei Assuero, que não precisava chamá-la, o momento não era impróprio, mas na verdade a gente precisa ficar com o que o texto nos revela. O texto diz que havia uma festa e o rei pediu que ela se apresentasse. Então, onde a Bíblia não tem voz, nós devemos ficar de boca fechada. É o achômetro, eu penso, eu acho, eu imagino. Tudo isso é válido para você, mas não como uma verdade absoluta comparado com o texto bíblico. Quando a sua opinião, o seu achismo se bate com o texto bíblico, o que tem que prevalecer é a verdade das Escrituras. Vamos então ao subtópico de número 2, a aplicação da lei. Assuero estava de fato sob influência do vinho quando ordenou a vinda de Vasti, mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha. Em seguida, submeteu o caso ao exame dos sábios do seu reino, entendidos nas leis e no direito dos medos e persas. Esté 1, 13 e 14. A pergunta do rei demonstrava prudência. O que, segundo a lei, se deve fazer da rainha Vasti por não haver cumprido o seu mandato? Esté 1 e 15. Assuero estava em uma difícil situação. Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre a sua própria esposa? É uma pergunta. Nós precisamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e o versículo de número 5, que vai ser também pedido para fazer a leitura no subtópico de número 3. Então vamos ler. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, o versículo de número 4 e o versículo de número 5, que está escrito assim: o que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não governa a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Observe que aqui tem um detalhe interessantíssimo. Paulo vai orientar a Timóteo dizendo que o bispo, ele precisa governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição e modéstia. E aí o versículo de número 5 diz: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Note que algumas pessoas andam invertendo essa lógica. Tem pessoas que eles querem cuidar da sua casa e governar a igreja. É o contrário. Você precisa governar a sua casa e cuidar da igreja. Por quê? Porque já tem um que governa a igreja. Quem governa a igreja é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós governamos a nossa casa, mas a igreja é governada pelo Senhor. Nós apenas cuidamos da casa do Senhor. E alguns têm invertido esta lógica. Eles têm cuidado da sua própria casa e estão querendo governar sobre a igreja. E isso não é bíblico. O bíblico é: governe a sua casa e cuide da igreja do Senhor. Então, observe que nesse subtópico,
O rei ficou constrangido porque a rainha não atendeu o seu chamado. Ele, com muita prudência, procura os sábios e faz uma indagação. O que se deve fazer quando a rainha não atende o chamado do rei? A princípio, parece que nem ele compreendia muito bem a lei complicada dos medos e dos persas. Vamos então ler o subtópico de número 3. A sentença de Vasti. Examinando o caso, Memucã, um dos sábios, aconselhou o rei que depusesse Vasti. Liderança pressupõe muita responsabilidade. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino, porque a notícia deste feito da rainha saíra a todas as mulheres, de modo que desprezarão aos seus maridos aos seus olhos. Este é 1:17. Isso provocaria desrespeito e discórdia nos lares. Este é 1:18. O conselho de Memucã agradou a Assuero e seus nobres, e ele decretou a deposição de Vasti. Além disso, enviou cartas a todas as províncias estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua casa. Este é 1:22. Uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta: exercer o governo da própria casa. O princípio bíblico é: o homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e versículo de número 5. Pois bem, aqui nós vamos ter um outro ponto muito delicado, mas que precisa ser falado. Observe que o rei manda cartas e é informar a todos os lares que o homem precisa ser senhor da sua casa, precisa ser aquele que governa, aquele que tem a rédea na sua mão. Observe que, em contrapartida, Salomão disse que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as próprias mãos. Nós estamos vivendo em um tempo em que mulheres querem inverter os papéis, elas querem governar o lar, onde isso é o papel do homem. Quando é que a mulher ela governa o lar? Quando o homem é omisso ou quando ela mora sozinha, mãe solteira, viúva, aí nesse caso, sim. Mas se ela é casada e tem um homem dentro da sua própria casa, não queira pegar o lugar de governo. Não vamos fugir dos padrões bíblicos. Pois bem, nós já estamos indo para o final desta videoaula e já estamos no subtópico de número 3, que diz: Esté, a judia, se torna rainha em terra estranha. Tem também 3 subtópicos. Vamos ler o primeiro subtópico. 4 anos depois. Há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos, a destruição quase total das forças navais persas na Batalha de Salamina, ano 480 a.C., forçou o seu retorno para Suzã. Passada a ira, o rei se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele havia decretado. Isto é 2:1. Assim, no ano 479 a.C., aconselhado pelos seus servos mais próximos, Assuero decide escolher a nova rainha. Este é 2:2. Observe que, lendo a Bíblia, dá-se a entender que foi tudo muito rápido, que no prazo de 1 ano teve a escolha, porque para se escolher uma nova rainha, o prazo era de 1 ano a preparação. Mas dá a entender que foi só esse prazo. E o escritor nos traz aqui uma rica informação que passou-se 4 anos depois, mais 1 ano, ou seja, durou mais ou menos 5 anos para Esté assumir o lugar de Vasti. O que nós podemos aprender aqui? Aguarde o tempo certo. Não se precipite. O que é seu vem no tempo certo. Salomão deixou escrito: tudo tem o seu tempo, determinado por Deus. Não queira apressar, não queira pular etapas.
Espere as coisas acontecer no tempo certo. Subtópico de número 2. O universo da escolha. Apesar de governar o império originário de longas sucessões entre familiares da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher uma nova rainha dentre as moças de todas as províncias do rei. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial, ou a única exigência era que fossem virgens e formosas. Esté 2, 2 ao 4. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. O concurso foi divulgado, muitas moças levadas a Suzã. Mardoqueu morava próximo do palácio e com ele sua prima Esté, criada como filha, levada à casa do rei. Esté ficou sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, de que logo conquistou a simpatia. Esté 2, do 7 ao 9. Havia uma graça especial em Esté, além de se apressar em dar-lhe os seus enfeites e alimentos, as 7 moças para lhe servirem. Hegai a fez passar o melhor lugar, a casa das mulheres, Esté 2 e 9. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José estava também com Esté, Gênesis 39, 2, do 21 ao 23. Observe que foi feito um concurso, e nesse concurso, para escolher a nova rainha, tinha várias mulheres e todas elas eram virgens e belas, e não tinha uma exclusão ou uma regra que permitia que fossem só mulheres da Etiópia. Não, podia ser de qualquer nação. O que a gente aprende aqui? Que tudo tem um tempo mais uma vez e que ninguém é insubstituível. Vasti achava que era insubstituível, mas não existe ninguém insubstituível. Vamos ler o subtópico de número 3. A obediência de Esté. Mardoqueu ordenou a Esté que não declarasse qual era o seu povo, a sua parentela. Por qual razão desta ordem? Não sabemos ao certo, já que não havia restrição étnica no processo de escolha da nova rainha. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Esté obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu, Esté 2 e 10. Ela não exigia explicação para obedecer. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Esté, passando diariamente diante do pátio da casa das mulheres para saber como ela estava. 2 e 11. Havia respeito, cuidado mútuo entre eles. Cumprindo 12 meses de preparação, chegou a vez de Esté ser levada à presença de Assuero. E o rei amou a Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais que todas as virgens, e pôs a coroa real sobre a sua cabeça e fez rainha em lugar de Vasti. Esté 2 e 17. O que a gente pode tirar de lição aqui? Que assim como Deus foi com José, Deus também foi com Esté. Não importa o lugar, não importa o momento, não importa a circunstância. Se você é um servo fiel, uma serva fiel e temente ao Senhor, Deus é contigo para te guardar e conduzir bem todos os seus passos. Pois bem, Esté ascende ao trono e assume o lugar de Vasti. Eu quero repetir mais uma vez. Não existe ninguém insubstituível. Por mais bom que você seja, por mais que você seja o melhor naquilo que você faz, saiba de uma coisa, não existe ninguém insubstituível. Lembra-se do texto áureo que nós lemos? O texto áureo está escrito da seguinte maneira, vamos ler mais uma vez? Porque diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, não se ensoberbeça, não ache que se não for você, não vai. Não pense que se você não estiver na frente de um trabalho, na frente de uma liderança, a liderança não vai e o departamento não vai. Vai, porque a obra é do Senhor e quem dá o crescimento é
o Senhor. Nós somos apenas servos. E o versículo diz: Deus dá graça aos humildes. Se você for humilde, Deus vai te dar graça. Vamos ler a conclusão? Esté havia chegado ao posto em que, no tempo oportuno, seria um instrumento para cumprir o propósito divino. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Somente Ele conhece, de antemão, todos os acontecimentos futuros. Isaías 46, 9 e 10. Podemos confiar na sua vida inteiramente a direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Jeremias 29, 11. O comentarista termina dizendo: podemos confiar a nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor e na direção do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Confie no Senhor, deixe o controle da sua vida, a direção do seu futuro nas mãos do Senhor. Deus abençoe você e que você possa ter uma boa aula no próximo domingo e até a próxima videoaula. Fique com Deus!